As petroleiras aqui no Brasil, elas estão disparando. O que será que está acontecendo? Qual será o impacto da guerra agora lá em Israel com as petroleiras aqui no Brasil? PetroRio, PetroRecôncavo, Petrobras, 3R, todas as petroleiras aqui no Brasil dispararam aí. Nesse vídeo aqui agora você vai entender o que está acontecendo com as petroleiras, por que elas dispararam, qual o impacto que está tendo nas petroleiras aqui com a guerra lá em Israel, e você vai entender o que você deve fazer nesse cenário aqui agora com seus investimentos. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo a respeito desse assunto. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Se você está assistindo esse vídeo, você viu que as petroleiras, as empresas produtoras de petróleo aqui no Brasil, as brasileiras, elas dispararam na bolsa com esse evento aí da guerra lá em Israel. Por que isso aconteceu? Por que essas empresas subiram demais aí com esse evento de guerra? Para a gente entender o que está acontecendo, vamos começar pelo primeiro passo aqui. Entender quem são os grandes produtores de petróleo no mundo. Os grandes produtores de petróleo do mundo são os países que fazem parte da OPEP, que hoje, em 2023, quais são os países? Angola, Argélia, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Líbia, Nigéria, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. E o que acontece com esses países? O que acontece quando existe algum evento de guerra? E o que acontece com as empresas aqui no Brasil? Qual é o impacto disso que está acontecendo lá em Israel com as empresas daqui, as empresas brasileiras? A primeira coisa que você tem que entender é que toda vez que existe algum evento de guerra, assim como foi lá na guerra da Ucrânia e da Rússia, o mercado ele fica mais estressado de uma forma geral e o petróleo ele tende a subir porque o mercado entende que pode haver uma queda na produção dessa commodity, do petróleo. E por que isso acontece? Se o conflito ele tomar uma proporção maior e envolver outros países, principalmente os países que estão ali dentro da OPEP, Irã, Iraque, Arábia Saudita, por exemplo, isso pode impactar na produção. Eles são os maiores produtores de petróleo do mundo. Imagine se eles se envolvem na guerra, o impacto na produção pode ser muito grande. Se diminui a produção, significa que o preço ele vai aumentar, porque vai diminuir a oferta desse produto, do petróleo. Só que nada disso aconteceu ainda. Então não aconteceu nada ainda lá, não diminuiu a produção, não aconteceu nada. Mas o mercado ele sempre antecipa os fatos. Então ele busca antecipar e às vezes ele pode estar certo, às vezes ele pode estar errado. E ele antecipa de que forma? Aumentando o preço do petróleo futuro. Então ele imagina que vai acontecer esse evento da queda na produção e com isso imagina que o petróleo lá na frente vai estar mais caro e com isso o preço do petróleo ele sobe imediatamente antes do fato se concretizar. E qual a relação disso com as nossas petroleiras aqui no Brasil? Só para ver se você está entendendo tudo direitinho aqui, evento de guerra, guerra lá em Israel, petróleo acaba subindo porque os investidores acabam antecipando algo que pode acontecer. O mercado fica mais estressado, mais volátil e o petróleo acaba subindo. E como isso afeta as empresas aqui no Brasil, as empresas petroleiras? Basicamente todas elas vendem petróleo. PetroRio, a 3R, a PetroRecôncavo, a Petrobras. E aí eu vou te explicar o seguinte, imagine a seguinte situação aqui. A Prio, que é a antiga PetroRio, ela tem um custo de extração de petróleo por volta ali de 7 dólares e 40 centavos por barril. Isso significa que se ela vender um pouco mais acima desse valor cada barril de petróleo, ela já sai com lucro, já que ela gasta 7 dólares e 40 para extrair. Se ela vende ali a 15, 20, 25, 30 dólares, ela já tem lucro ali na sua venda.
A Petrobras, ela tem um lifting cost, que é o custo de extração de petróleo, no pré-sal hoje de 3 dólares e 70 centavos. Então, se ela vende a 20 dólares, a 30 dólares o barril, ela já tem lucro. Mas imagine o seguinte, se ela vende cada barril de petróleo a 30 dólares, ela tem um lucro X, com uma margem ali de lucro de tantos. Se ela vende a 80 dólares o barril de petróleo, o lucro dela vai ser muito maior. Imagine se ela vende a 120 dólares o barril de petróleo. Ela gasta 3,70 para extrair e vende a 120. A PetroRio gasta 7,40 para extrair e vende a 120. Então o lucro dessas empresas vai crescer de forma muito forte. E por isso que aconteceu esse evento lá da forte valorização das empresas de petróleo. O petróleo subiu porque os investidores anteciparam essa alta do petróleo por conta de uma possível queda na produção, e com isso, né, o petróleo subindo, o petróleo futuro subindo, as empresas de petróleo automaticamente se valorizam mais. Esse evento pode não se concretizar, pode ser que não haja uma queda na produção e o petróleo volte ao patamar de antes, né, volte a cair novamente. Agora, em contrapartida, existem outros eventos que impactam outros tipos de empresa aqui no Brasil. As empresas domésticas, empresas que produzem aqui no Brasil, e eu vou te contar um pouco sobre isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui nesse vídeo. O que eu estou contando para vocês aqui é de forma muito técnica o que acontece no mercado. Lembrando que guerra é sempre um desastre, é algo que ninguém deseja, é um desastre, são coisas totalmente negativas para todo mundo. Mas o que eu estou contando aqui é algo técnico que acontece no mercado com um evento como esse. E existe outra coisa que acontece também em empresas que não são petroleiras, empresas domésticas aqui no Brasil. O que acontece? Fique muito atento a isso aqui que eu vou te explicar agora. As empresas petroleiras, elas produzem o petróleo e exportam. Então são empresas que vendem o petróleo, têm uma receita em dólar, já que o petróleo ele é dolarizado, mas tem outras empresas aqui no Brasil, que são as empresas domésticas, e principalmente empresas que são mais alavancadas, que podem sofrer muito com isso. Por quê? Quando o petróleo ele sobe, esse fato pressiona toda a inflação no mundo todo, porque o petróleo está inserido ali em toda a cadeia de produção. Então, quando o petróleo sobe, basicamente a inflação do mundo inteiro sobe junto também. E o que acontece? Imagine uma empresa aqui no Brasil que é mais alavancada, ou seja, que tem dívida um pouco maior, essa dívida está atrelada aos juros ali que ela paga. Então, se os juros aqui no Brasil, a taxa Selic está mais elevada, significa que essa empresa está pagando muitos juros da sua dívida ali, se ela tem muita dívida. E agora a gente estava com expectativa de queda na taxa de juros, já que a inflação está bem controlada, e aí, quando a inflação está bem controlada, o Banco Central entende que já posso reduzir esses juros, porque a inflação está lá embaixo e vai começando a reduzir esses juros. Só que quando existe um impacto dessa magnitude, um choque desse e o petróleo ele sobe bastante, significa que a inflação ela pode ter um choque ali e começar a subir mais. E isso, na inflação subindo, faz com que o Banco Central entenda que ele não pode mais baixar os juros, porque a inflação voltou a subir. E aí ele pode manter os juros mais elevados e isso impactar de forma negativa nas empresas que estão mais endividadas aqui, empresas que dependem dos juros baixos para crescer e para se manterem saudáveis. Então, já de um lado, as petroleiras elas disparam, né, porque o petróleo sobe muito, elas sobem junto porque elas vendem petróleo. Do outro lado, as empresas aqui, as empresas domésticas que precisam dos juros mais baixos para poder crescer mais, as empresas sofrem muito e aí pode ter um impacto muito negativo aí nos seus investimentos. E aí você me pergunta assim, Guilherme, mas o que eu devo fazer, né, nesse cenário aí? O que eu faço com meus investimentos? E meus conselhos são alguns aqui, preste muita atenção, tá? Estou aqui para tentar ajudar vocês aqui nesse cenário. Primeira coisa, tome muito cuidado com empresas desse tipo que eu te falei agora, né? Empresas que você está investindo muito ali porque elas dependem de juros baixos para conseguir crescer, empresas que têm dívidas muito elevadas ali. Tome um pouco mais de cuidado,
porque a inflação ela pode voltar a subir ali com essa alta forte aí do preço do petróleo. Não estou falando para vocês venderem essas empresas, nada do tipo, mas tem uma atenção um pouco maior, tem um controle um pouco maior, cuidado na exposição, no tamanho da fatia dessas empresas na carteira de vocês. Do outro lado, se vocês já tinham empresas de petróleo, eu não acho que é hora de vender para aproveitar, embolsar esse lucro, não acho de forma alguma. Eu acho que você tem que avaliar empresa por empresa e ver se ela está barata ainda ou se ela não está. Mas eu acho que também não é hora de você comprar essas empresas somente para você especular ali, né? Já que você está achando, o petróleo vai disparar ainda mais, vou comprar mais essas empresas. Também não acho que é a hora de você fazer isso, porque isso é muita especulação. Porque eu acho que a incerteza ainda é muito grande em relação a todo esse cenário aí. Então, avalie, na minha opinião, avalie a empresa, que seja a petroleira, se ela está barata ou se ela não está, com uma margem ali desse preço do petróleo, né? Contando que o petróleo possa voltar a cair e que ele possa, obviamente, voltar a subir, que seria melhor para as petroleiras. Mas você tem que ter uma margem de segurança interessante ali para poder investir nessas empresas. E se você quer ter uma opinião minha mais completa ali sobre uma empresa específica, que é a Petrobras, eu fiz um vídeo com a minha opinião sobre a Petrobras, eu digo lá quanto que ela deveria valer lá no futuro. É muito mais do que ela vale hoje, tá? Mas eu não vou dizer isso aqui ainda não, vou deixar o vídeo para você assistir aqui, ó. Só clicar nesse vídeo sobre a Petrobras, tem lá a minha opinião sobre a empresa e você vai tirar suas conclusões para você dizer se vale ou se não vale a pena. O vídeo completo está aí, é só ir lá e assistir. E eu tenho um convite aqui para você. Se você precisa de ajuda com seus investimentos, se você se sente perdido, a Evolio Consultoria de Investimentos ela pode te ajudar. Basta você clicar no link que está na descrição aqui, vai lá no site da Evolio, veja os nossos serviços, converse com a gente pelo WhatsApp, tire todas as dúvidas que você possa ter e faça parte ali da Evolio Consultoria de Investimentos, porque com certeza a gente vai te ajudar ali a investir melhor. Espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouco nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.